Alô você, curioso, alô você, estudante, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael, sou professor de Geografia e hoje a gente vai continuar as nossas aulas de climatologia, um assunto muito interessante, um assunto que me agrada bastante. Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre climatologia. Se você não assistiu ainda o primeiro, recomendo que você volte no meu canal, lá você vai encontrar a primeira aula de climatologia. Tem alguns conceitos muito importantes para que você possa entender essa continuidade. Depois que você já viu, vem com a gente, bota o fone de ouvido, desliga todos os sons que estão presentes por aí, ok? Coloca esse vídeo em tela máxima e vem comigo, vamos lá. Bom, dando continuidade aos nossos estudos então, entramos na segunda aula do assunto climatologia para a gente ver alguns aprofundamentos daqueles conceitos que nós já vimos na aula passada, ok? Prosseguindo, portanto, antes da gente começar, eu acho importante que para você entender os fenômenos que nós vamos conversar nessa aula, você entenda uma coisa que chama efeito Coriolis. Eu não sei se você já escutou falar desse nome ou não, é o nome de um pesquisador italiano que foi quem descobriu esse efeito, tá? O conceito do efeito Coriolis é: objetos e fluidos em movimento suspensos no planeta Terra tendem a realizar trajetórias curvas em relação à superfície terrestre. Pareceu complicado? Não vai ser tão complicado assim. Acompanha comigo, tá? Olha bem nessa ilustração e pense que você é um atirador, por exemplo, tá? Que está lá no ponto A, no Polo Norte, e o seu amigo é um atirador que está no ponto B, no Polo Sul. E vocês querem acertar uma pessoa que está no ponto vermelho, que está no Equador, ok? Vocês dois miram e vocês dois atiram. A bala demora um certo tempo para chegar até a posição aonde o cidadão que está no ponto vermelho se localiza, certo? Só que, como você sabe, a Terra rotaciona. E se a Terra rotaciona, você tem o quê? Uma trajetória reta com relação a você que fez o tiro da bala. No entanto, como você sabe que a Terra gira, e o seu amigo que está lá no ponto vermelho já se deslocou com relação a isso, a bala não vai pegar ele, a bala vai passar do lado dele, tá? Perceba o seguinte, existe essa trajetória reta com relação a você que foi quem deu o tiro, ok? Mas e com relação à pessoa que está no ponto vermelho? Ou em relação à pessoa que está em qualquer outro ponto do planeta Terra? Você percebe que depende do referencial, e se o meu referencial é o planeta Terra, essa bala teve uma trajetória curva. Essa trajetória curva é o que nós chamamos de efeito Coriolis. Por mais que eu dei um tiro reto, quando a Terra faz o seu giro, quando você tem essa rotação do planeta Terra, os objetos tendem a fazer uma trajetória curva. Percebe? É importante que você tenha isso em mente pelo fato de que a maioria dos eventos que nós vamos estudar aqui pra frente, eles levam em consideração o efeito Coriolis e eles sofrem de um jeito ou de outro esse efeito. E você vai perceber isso bastante nitidamente a partir de agora, quando a gente vai entrar para falar com relação aos fatores de distribuição energética mundial. Ok? O que exatamente vem a ser isso? Tá? Como nós conversamos na aula passada, vocês viram que a latitude é um dos fatores preponderantes para dizer o quanto de radiação solar cada parte da Terra vai receber, certo? E quanto menor a latitude, maior é a insolação recebida por aquela porção de terra. No entanto, a Terra tem alguns mecanismos que fazem a distribuição dessa energia ao redor do globo, para que não fique concentrado, para que não fique uma coisa muito quente, não fique uma coisa muito estufada apenas ali nas porções centrais do planeta Terra, nas baixas latitudes. São eficientes? São, porém não 100%. Se houvesse uma distribuição 100% eficiente, nós teríamos um clima só no globo. E a gente sabe que não é exatamente assim que funciona, tá? E daqui a pouco a gente vai ver também que eles respeitam a regra, a força do efeito Coriolis. O primeiro desses fatores, tá, são as correntes marítimas, e eu quero que, por favor, você observe esse mapa que nós estamos dando uma olhada aí, tá? Dessas correntes marítimas, da forma como elas se distribuem ao redor do globo. E eu quero que você perceba, dê uma olhada ali, por exemplo, próximo do litoral brasileiro,
Tá? Que você tem essa corrente do Atlântico Sul subindo em direção à África, fazendo uma curvinha, subindo o nome de sul equatorial e descendo de volta pelo litoral brasileiro. A mesma coisa acontece no Oceano Índico, a mesma coisa acontece no Pacífico. Você percebe que, apesar dos nomes dessas correntes se alternarem dependendo da posição onde você está, existem ali trajetórias circulares, existem trajetórias cíclicas. Isso é exatamente por causa do efeito Coriolis. Tá? E como essas correntes marítimas distribuem isso aí? Perceba que as correntes que saem das altas latitudes, Polo Norte, Polo Sul, das regiões mais próximas do Círculo Polar Ártico, elas são correntes que vão em direção do Equador, frias, ok? Essa água que está circulando ao redor ali são água fria. Beleza? Essa água fria vai chegar nas regiões de baixas latitudes, onde ela vai se esquentar, onde ela vai ganhar energia e vai levar um pouco dessa energia embora em direção às mais altas latitudes. É um fator de distribuição dessas energias. Eu quero que você tenha isso em mente, eu quero que você perceba que a corrente vai fria em direção ao Equador e ela volta quente até a região dos polos. Deu para perceber por aí? Importante isso aí, tá? O segundo fenômeno é a circulação global dos ventos, tá? Para que você tenha uma boa noção de como isso funciona, é um assunto um tanto quanto complicado, talvez seja uma das coisas mais complexas que nós veremos nessa aula de climatologia, tá? Eu peguei o planisfério, Polo Norte e Polo Sul, e eu estiquei como se fosse numa linha reta, dividindo isso aqui em torno de 30 a 30 graus de latitude. Você percebe o que eu fiz aí? Tem um globinho ali no canto, o globinho está mostrando para você norte e sul e os 0 graus. E eu representei aqui embaixo nessa linha reta, norte, sul e 0 graus. Tá tudo bem? Você entendeu o conceito? Vamos partir para frente então, tá? Primeira coisa, nós temos aqui na porção de 0 graus, uma porção que você sabe, tá? Que você viu lá atrás comigo, nas latitudes mais baixas, que recebe muito calor, que recebe uma insolação muito grande, certo? Recebendo uma insolação muito grande, eu tenho um aquecimento muito grande, tá? Eu tenho uma região ali onde esse ar vai se aquecer bastante. E como você já deve ter visto na sua casa, quando você abre uma panela ou quando você liga o chuveiro, o ar quente tende a subir. Ok? Quando então eu tenho, portanto, um movimento de convecção, um movimento convectivo na região dos 0 graus. Nessa região dos 0 graus, acontece o seguinte, então, eu tenho um ar ascendente, um ar quente ascendente. Esse ar quente ascendente vai deixar, portanto, moléculas de ar faltando na porção aqui mais próxima da superfície. Se o ar está subindo, falta ar aqui embaixo. Você consegue perceber isso? Se falta ar aqui embaixo, eu crio imediatamente uma zona de baixa pressão, representada aqui por esse B aí, percebeu? Esse B vai receber contribuição de ventos que vêm da região de 30 graus norte e de 30 graus sul. E por que esse vento vai nessa direção? Criou-se um vácuo ali, percebeu? Se criou-se um vácuo na região ali da superfície próxima aos 0 graus de latitude, eu vou ter então, ao redor disso aqui, nas latitudes um pouco maiores, regiões de uma pressão um pouco mais alta do que isso e que vão tender a direcionar essas moléculas de ar sempre para regiões mais calminhas. A região mais calminha nesse caso é essa zona de convergência de ventos que fica a 0 graus. Não por um acaso, eu sei que você já escutou falar desse nome, essa é a nossa zona de convergência intertropical. Okay? Eu sei que você já escutou falar desse nome, tá? E um detalhe importante que eu acho que você tem que saber também. Esse vento que sopra de 30 graus norte, 30 graus sul, em direção às mais baixas latitudes, em direção à linha do Equador, nós chamamos de ventos alísios. É importante você saber esse nome? Toquei se você não souber, mas se você souber ele, se você tiver decorado que esses são os ventos alísios, é importante que você saiba, tá? E o que acontece com o ar que chegou lá em cima, depois dele ter tido essa convecção por causa da temperatura? Ele vai retornar. Lembra que essas moléculas estão presas ao planeta Terra por gravidade, certo? Ela não pode subir eternamente e ir em direção ao espaço sideral. A gravidade da Terra não deixa, ok? Só resta ela, portanto, fazerem movimentos circulares e voltar à região dos 30 graus, lá pelas mais altas altitudes, tá? Esses são os ventos contra-alísios, são aqueles que vão contra o movimento dos alísios. Eles estão em altas altitudes, eles são mais altos, acontecem lá em cima, no topo da nossa troposfera, tá? E eles vão circular de volta até os 30 graus de latitude, formando aqui um ciclo
formando aqui um círculo, tá? E formando também a 30 graus norte e 30 graus sul, zonas de mais alta pressão, porque está recebendo mais moléculas de ar, ok? Recebendo essas moléculas de ar, que ajuda inclusive a fazer com que elas se dissipem de volta aos 30 graus. Fechou-se, portanto, uma célula, não sei se você percebeu, também é um nome importante que você saiba. Essa célula que faz esse movimento do 30 graus de latitude norte ou sul até os 0 graus, esse nome é importante, chama célula de Hadley. E é importante que você saiba o que é uma célula de Hadley, ok? Prosseguindo, como é que funciona isso, tá? Esses ventos que se formam, portanto, nas regiões de 30 graus norte e 30 graus sul, nessas regiões de mais alta pressão, que está recebendo mais moléculas de ar que vêm das mais altas altitudes, que vêm do topo da atmosfera, elas vão se esparramar também na direção dos 60 graus, nos que nós chamamos de ventos de oeste. Tá? São zonas repulsoras de vento, esses 30 graus. Tá? 30 graus no norte e 30 graus sul são regiões repulsoras de vento, tá? Tanto pelos ventos alísios, representado pelo número 1, quanto pelos ventos de oeste, representado pelo número 3. Okay? E eles vão também em direção aos 60 graus. Tem muitas moléculas chegando ali por cima, ela tem que se esparramar para algum lugar. Ela não vai infiltrar no chão, ela tem que andar para algum lugar. Ela vai para a direção do Equador e também vai para outra direção, ok? Chegando lá em torno dos 60 graus aproximadamente, vão dar de cara com algumas massas de ar frio. Massa de ar eu vou descrever para você daqui a pouco o que é, tá? Mas lidar ali com um ar frio, com um ar denso, com um ar pesado, com um ar que não consegue se movimentar. Tá? E a única possibilidade que ela tem a partir disso então, que essas moléculas de ar têm a partir de então, é subir, formando aos 60 graus de latitude norte e de latitude sul, uma nova zona de convecção, formando, portanto, uma nova zona de baixa pressão, formando com que ali torne-se de novo um espaço um pouco mais vazio para que novas moléculas de ar cheguem. Tá? E isso tende a subir e não tem para onde ir se não for para cima a partir disso. Indo para cima, vai esbarrar de novo na mesma questão, que é a questão de vai ficar preso na Terra por gravidade. Ficando preso na Terra por gravidade, só resta esse vento que foi de vento de oeste e que pegou esse movimento ascendente a 60 graus norte ou a 60 graus sul, retornar em direção ao 30, tá? Retornar em direção ao 30 graus de latitude norte ou latitude sul, tá? Por cima e descendo também ali na latitude de 30 graus, formando aqui a nova célula que nós chamamos de célula de Farrell. Qual a importância desses nomes, tá? Importante você saber célula de Hadley, importante você saber ventos alísios. Vento contra-alísio, vento de oeste, célula de Farrell. Bacana se você souber, mas não se preocupa se você não conseguir decorar não, tá? Beleza? Olha só que interessante, tá? A gente está falando de vento que sobe, a gente está falando de vento que desce, e tem uma noção como isso é realmente impactante na hora que a gente conversa, por exemplo, sobre climatologia, tá? Você está vendo o vento subir, você está vendo o vento descer? É importante você saber que, primeiro, você já viu isso antes comigo, quando o ar sobe, ele vai encontrar localidades mais frias, e se ele vai encontrar localidades mais frias, vai chegar mais próximo daquele ponto de saturação. Você deve estar lembrado disso. Caso você não esteja, veja lá de volta o primeiro vídeo da série de climatologia, ok? Quando esse ar, portanto, chega em mais altas altitudes, vai encontrar camadas mais frias da atmosfera. E encontrando camadas mais frias da atmosfera, eu vou ter a condensação disso aqui, tá? Veja bem, coloquei de volta o sistema Hadley-Farrell aí para você entender, tá? Temos aí convecção, portanto, aos 0 graus e aos 60 graus de latitude norte e latitude sul. Essas vão ser regiões que, porque esse ar está subindo e a umidade condensa, são regiões de concentração de umidade. São regiões geralmente muito úmidas. Não é à toa que os climas mais chuvosos do globo são os climas que são colocados a 0 graus. E olha só que curioso, daqui a pouco a gente vai ver mais com relação à formação de desertos. É por essa razão que, apesar de você ter a região mais quente do globo sendo a porção próxima dos 0 graus de latitude, você jamais vai ter um deserto formado na região de 0 graus de latitude. Os grandes desertos mundiais não estão de forma alguma localizados nem próximos da linha do Equador, apesar de ser a linha mais quente, o cinturão mais quente que nós temos no planeta Terra. Tá? E paralelamente nós temos também a criação de zonas de dispersão
de ventos, que são as zonas de 30 graus norte e 30 graus sul. Dá uma olhada no desenho. Se eu estou dispersando esse vento, eu estou levando embora junto com ele o quê? Moléculas de H2O. A umidade também se dispersa junto. A umidade também vai embora. Essa umidade vai se concentrar a 0 graus e 60 graus. Nas latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul, a minha tendência é que eu tenha regiões mais secas. E é aí que se formam os grandes desertos mundiais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Veja bem, isso aqui, esse esquema que está colocado na tela agora para você, é como funciona todo esse esquema de Hadley-Farrell, esse sistema Hadley-Farrell, quando eu aplico o efeito Coriolis. Lembra que a Terra está girando e, portanto, eu vou tender a pegar essas direções mais curvas. Tá? É mais ou menos este o comportamento. Olha bem essa figura que você vai perceber direitinho que aos 30 graus o vento está indo embora em movimentos curvos. E aos 0 graus e 60 graus, o vento está chegando também em movimentos curvos. Movimentos diferentes de acordo com cada hemisfério, tá? Se você estava em A ou se você estava em B, lá naquela situação do atirador que a gente conversou. Ok? Muito bem. Falamos sobre distribuição energética e nesse ponto é importante que você entenda uma coisa muito importante. Agora, quando a gente falou de circulação global dos ventos, é um momento bom para a gente conversar sobre o que é o El Niño e o Laninha, tá? Enfim, esse fenômeno ele tem esse nome, tá? Por causa que ele altera o regime de pesca na região ali da costa do Peru, da costa do Equador, da costa da Colômbia, tá? E como isso acontece sempre no verão do hemisfério sul, como sempre acontece no nosso verão, tá? É próximo da época do Natal, e eles falavam que era uma ação direta de El Niño Jesus, e é por isso que tem esse nome. Laninha a gente vai ver que é só pelo fato de ser o contrário de El Niño mesmo. E o que acaba acontecendo? O El Niño, tá? Ele é um fenômeno, uma anomalia, tá? Que ninguém sabe ainda qual é a razão pela qual isso acontece. Existem suspeitas de que é por causa de atividade sísmica lá embaixo, mas ninguém tem muita certeza exatamente de por que isso acontece. O que se sabe é, de aproximadamente 10 em 10 anos, podendo ter uma variada de 11 a 11, 12 a 12, eu vou ter um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na costa americana, aqui próximo da linha do Equador. Tá? Essa água vai se aquecer de uma forma um tanto quanto anormal, existe uma anomalia ali. E o que a gente sabe também é que um ano depois existe o fenômeno inverso, que é o Laninha, e aí eu vou ter o resfriamento disso aqui. Tanto é que tem gente que nem chama de El Niño ou de Laninha, chama de El Niño fase 1 e El Niño fase 2, porque sabe que assim que aconteceu o El Niño, o próximo ano vai ser o de Laninha, que é o resfriamento dessas águas, ok? Enfim, o que isso provoca, porque isso causa alterações muito loucas na climatologia, porque vai mexer diretamente com esse sistema Hadley-Farrell que a gente conversou aí, vai provocar uma instabilidade muito grande quando a gente fala nessa questão da circulação global dos ventos, tá? Veja o caso do El Niño, por exemplo, tá? Ele enfraquece a circulação global da atmosfera, pelo fato de que, se eu estou aquecendo as águas do Pacífico ali, na porção de 0 graus, tá? Eu vou ter uma massa de ar quente imediatamente acima desse oceano. Porque, como você bem sabe, ar e água e ar, eles trocam energia entre si. E se a água tem mais energia, automaticamente esse vento em cima, essa massa de ar logo acima, vai ter também mais energia. E vai ter mais energia a ponto de não só formar a ascendente que a gente está acostumado, que a gente já viu anteriormente, mas também de fazer a dispersão disso aqui, ok? O que acontece, portanto? São moléculas que recebem energia, portanto são moléculas que vão se chocar muito mais vezes, se chocar o tempo todo e, portanto, procurar locais onde eu vou ter uma pressão um pouco menor, locais onde eu vou ter uma pacificidade um pouco menor, um pouco maior, percebe? Automaticamente o primeiro impacto é, eu tenho o enfraquecimento dos ventos alísios. E os ventos alísios não se formam corretamente a partir disso. Tá? Onde eu tinha só zonas de baixa pressão, sem querer eu tenho ali de repente formado uma zona de alta pressão muito grande. Percebeu a ideia? Ali em cima do Pacífico, uma alta pressão vai se formar onde deveriam ter somente baixas pressões. E quando isso acontece, os alísios não se formam corretamente. Tá? E se os alísios não se formam corretamente, todo o sistema Hadley-Farrell, onde um vento depende do outro para manter essa circulação funcionando, ele vai se enfraquecer. Tá? E se ele vai se enfraquecer, e como você viu, o sistema de Hadley-Farrell é responsável por fazer essa distribuição
energética, mas também essa distribuição de umidade, tá? Onde eu teria umidade concentrada a 0 graus e a 60 e pouca umidade a 30 e 30, eu vou ter o enfraquecimento disso, portanto eu vou começar a ter coisas meio bizarras acontecendo, tá? Chove onde deveria ser seco, tá? E eu vou ter um clima seco onde deveria ser chuvoso. E é nessa hora que eu vejo, por exemplo, a Amazônia começar a secar no verão. Tá? É nessa hora que eu vejo, por exemplo, o Nordeste ter chuvas violentas, ok? Eu vou ter uma alteração, eu vou ter uma inversão, tá? Eu vou ter um jogo de inverter toda essa questão de umidade ao redor do globo, e por reação em cadeia vai chegar no globo inteiro, tá? E eu vou ter chuva onde deveria ser seco e um tempo seco onde deveria chover, tá? Eu vou ter um verão bem esquisito, ou um inverno no hemisfério norte bem esquisito, bem diferente do que eu estou acostumado. Tá? O Laninha é ao contrário, ele acentua a circulação global atmosférica a partir do momento em que ele resfria isso aqui. E se ele resfria isso aqui, eu crio uma zona de mais baixa pressão ainda do que já está se formando por causa da convecção dos ventos. Essa mais baixa pressão intensifica os ventos alísios, e se intensifica os ventos alísios, intensifica a zona de convergência intertropical. Tá? Portanto, eu vou ter uma força muito maior dos alísios. Tá? E se os alísios ficam bem mais fortes, automaticamente os contralísios também, automaticamente os ventos de oeste também. Portanto, eu tenho um fortalecimento de todo o sistema Hadley-Farrell. E é nessa hora que o que acontece no clima? Se eu tenho, por exemplo, um verão chuvoso onde eu estou, eu vou ter um verão digno de dilúvios. Tá? Se eu tenho um inverno seco no hemisfério norte, eu vou ter um inverno digno de deserto do Saara. Percebeu a ideia? Essa que é a questão. O El Niño, ele inverte essa questão da umidade, onde é o chuvoso, onde é seco, ou vira seco, vira chuvoso, e o Laninha acentua isso aqui, ok? Então regiões chuvosas vão chover horrorosamente, regiões secas vão secar horrorosamente. É uma acentuação do que o Hadley-Farrell costuma fazer. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, mais algumas coisas que são importantes você também saber, tá? Agora que você tem base para entender, a gente fala um pouco sobre formação de desertos, ok? Como se formam os desertos? A primeira dica eu já dei. Você não vai ter deserto no 0 grau de latitude, porque são regiões concentradoras de umidade. Tudo bem? Essa parte você já entendeu? Beleza. Desertos podem se formar por correntes marítimas. Tá? Como assim por correntes marítimas? Eu quero que você dê uma olhada nessas correntes que são as que eu destaquei na figura abaixo, tá? A corrente da Califórnia, temos ali a corrente do Peru, ou de Humboldt no caso, né? A corrente ali da costa da África e aquela que vai em direção à Austrália. Você percebe que são correntes que estão indo em direção ao Equador, saindo da região polar e, portanto, ainda são correntes frias? Percebeu isso, né? Se são correntes frias, são correntes que não levantam acima do nível da água muita umidade atmosférica, ok? Eu não vou ter tanta evaporação dessa água porque a água está fria, né? A água está fria, ela não vai soltar tantas moléculas de vapor d'água no ar. Isso faz com que o vento que sopre... Lembra da primeira aula que eu falei de maresia? Pois é. Isso vai fazer com que aqui eu tenha uma maresia seca. Eu vou ter um vento seco que vai do oceano para o continente, tudo bem? E se eu vou ter um vento seco, eu não vou ter umidade chegando nesses locais, tudo bem? E é nessa hora, o contrário não acontece, quando essa corrente está descendo de volta, aqui no caso pela costa brasileira, ou pela costa australiana, leste australiana, tá? Ou pela costa ali do Japão, da China, daí eu já vou ter aqui o quê? Uma corrente quente que, portanto, vai levantar transpiração. Mas eu quero vai levantar essa evaporação. Mas perceba que essas correntes que estão indo ainda em direção aos 0 graus são correntes frias que não levantam muitas moléculas e, portanto, olha só que interessante, formam desertos sempre na costa oeste dos continentes. Tá? Eu tenho ali na América do Norte o deserto californiano, eu tenho aqui na América do Sul o deserto do Atacama, no norte do Chile, eu tenho o deserto do Kalahari ali no oeste da África, no hemisfério sul, e eu tenho o deserto australiano na costa oeste, sempre na costa oeste. Por quê? Por causa do Coriolis, por causa de como funciona essa rotação dessas correntes marítimas, visto o efeito Coriolis que nós temos. Não é bacana? E aqui eu tenho 4 desertos, mas olha só que interessante. Você pensa em deserto, você pensa automaticamente em temperatura, certo?
Errado. Nesse caso são 4 desertos frios. O conceito de deserto tem a ver com umidade relativa, não tem a ver com temperatura. Esses 4 são desertos frios. Tudo bem? Além disso, eu quero que você veja também a formação de desertos por ventos alísios, tá? E o maior deserto que nós temos no mundo é formado justamente por isso, tá? Que é o Saara, no norte da África. Você no mapa ali, você percebe, tá? São ventos que, por causa do Coriolis, também você viu que eles vão soprar da direção nordeste até a direção sudeste, certo? Dá uma olhada nesse mapa aí, portanto, quais são os ventos que chegam na porção 0 graus ali da África, tá? Você vai ter o que ali? Ventos que vão passar só por regiões continentais. O vento que vai chegar no norte da África é um vento que passou por Arábia Saudita, é um vento que passou por Oriente Médio, é um vento que passou por Rússia. São só porções continentais. Portanto, são ventos que vão passar por ali sem levar consigo nenhuma umidade. Não passou por cima de nenhum corpo hídrico relevante. Se não passou por corpo hídrico relevante, não vai levar consigo umidade. Portanto, o vento que vai passar ali em direção aos 0 graus pela África é um vento seco, muito seco, tá? Formação do deserto do Saara. Tudo bem? Prosseguindo, outro assunto importante para a gente falar, massa de ar. O que exatamente vem a ser uma massa de ar, que a gente está conversando sobre isso o tempo todo, e é bom que a gente crie alguns conceitos a respeito, tá? Quero que você imagine o seguinte, um certo local que por causa da geomorfologia, enfim, nós já conversamos sobre o efeito da geomorfologia, tá? Um certo lugar que por causa da geomorfologia, por causa da circulação dos ventos, encontra uma certa estabilidade. Tudo bem? Não tenho muitos ventos soprando, não tenho muita interferência externa, tá? Eu encontrei uma certa estabilidade, uma zona de calmaria formada ali. Eu vou ter a formação de uma espécie de uma bolha de ar dentro disso, tá? Com características homogêneas de umidade e temperatura, porque eu não tenho o resto da atmosfera interferindo nisso. E essa massa de ar vai crescendo, a ponto de, dependendo das condições adversas ou das condições favoráveis, ela vai crescer até ela começar a se locomover. É exatamente a criação de uma bolha de ar dentro da atmosfera. É uma bolha de ar com características muito únicas, ok? Formadas numa região onde ela teve tempo de se formar e se desenvolver, e ela pode ser uma massa de ar úmida, pode ser uma massa de ar seca, pode ser uma massa de ar quente, massa de ar frio, mas enfim, ela precisa de uma região de estabilidade para se formar, e depois de formada ela pode se expandir tanto a ponto dela começar a se locomover pelo território, tá? Essa bolha vai começar a andar até que ela vai começando a encontrar condições adversas, e a partir daí ela vai se enfraquecendo, tá? As regiões de contato da massa de ar com o resto da atmosfera é o que a gente chama de frente, tá? Que são as regiões de instabilidade. Então acompanha comigo. Eu tenho aqui a formação dessa massa de ar nesse relevinho que eu desenhei, tudo bem? Ele vai crescer a ponto de se expandir, e aí ele vai tanto para esquerda quanto para direita no seu vídeo, como você está vendo aí, ok? O que vem a ser uma frente? Por que ela cria instabilidade? No caso aqui eu desenhei uma massa de ar frio, ele se comporta assim, mas no caso da massa de ar quente também poderia acontecer a mesma coisa, tá? A massa de ar frio, ela vai se locomovendo no território. Dá uma olhada no desenho aí, essa setinha indicando a locomoção dela. Ela vai encontrando um ar mais quente. O ar mais quente ele é mais leve do que o ar frio. O ar mais quente ele tem maior capacidade de movimentação que o ar mais frio, pesado, denso, preso aqui na superfície, ok? Esse ar quente vai subir. E se esse ar quente vai subir, quanto mais alto, mais frio, e a gente já conversou sobre isso várias vezes, vai começar a encontrar patamares da atmosfera mais altos, portanto mais frios, e vai começar a gerar condensação. O encontro da frente, tá? O encontro da massa de ar com algum outro ar, com alguma outra condição atmosférica, sempre vai provocar o que a gente chama de frente. E pode ser uma frente fria, se for uma massa de ar frio, e pode ser uma frente quente, se for uma massa de ar quente. A característica marcante delas é que eu vou sempre ter o quê? Instabilidade. Eu vou sempre ter formação de nebulosidade, eu vou ter chuvas, eu vou ter pancada de chuvas, que podem ser chuvas fortes, inclusive, tá? E falando sobre chuva, agora que você entendeu o que é massa de ar, tá? A gente tem aqui tipos de chuva, que são importantes a gente saber também, tá? A chuva frontal, que vai ser colocada ali no meio, que é a próxima que eu vou falar, você já mais ou menos entendeu, a gente recapitula daqui a pouco. O primeiro tipo de chuva que você tem que saber é o que a gente chama de chuva convectiva, tá? Ou chuva de convecção, ou, em termos leigos, chuva de verão, tá? E o que é a chuva de verão? Eu tenho aqui uma
insolação, uma radiação solar muito grande, especialmente nas estações quentes do ano, tá? Eu vou ter aqui uma insolação muito grande, que vai esquentando essa atmosfera, que vai esquentando o solo, e o solo vai esquentando a atmosfera por ondas curtas. Lembra disso? Importante você lembrar, tá? Esse ar imediatamente acima da Terra vai se aquecendo, e ele vai se aquecendo, e vai se aquecendo, e vai se aquecendo, o ar quente ele tende a subir, quando ele sobe e encontra regiões mais frias, tem a condensação e chove. Essa é a razão pela qual, você já deve ter reparado, no verão, aqui no estado de São Paulo, onde eu estou gravando esse vídeo, onde talvez você esteja me assistindo, é muito fácil de você perceber que no verão eu tenho as famosas chuvas de verão, que sempre acontece o quê? É uma pancadona de chuva lá pelas 4 ou 5 horas da tarde, quando a atmosfera já passou o dia inteiro se aquecendo pelo solo, já teve bastante ar que chegou lá em cima, já teve bastante condensação, e às 4, 5 horas da tarde, lá vem a pancada de chuva, e segura o guarda-chuva e tira a roupa do varal, e tá aquele desespero. É assim que funciona? Pois bem, a chuva frontal você já viu, o encontro da massa de ar que causa a frente fria ou quente, causando uma instabilidade, tá? E além disso tem a chuva orográfica, quero que você lembre lá do nosso primeiro vídeo, da primeira aula, do efeito FEM. Tá? A geomorfologia segura a umidade de um lado, o ar quando tenta passar por cima de uma serra, por cima de uma cadeia de montanhas, ele até vai conseguir passar, mas a umidade fica aprisionada e fica condensada de um outro lado da serra. Lembra disso? É importante você saber também, tá? E para a gente terminar essa aula hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas ao meio urbano, né? Alguns impactos ambientais que a gente pode mensurar, que a gente pode pensar que acontecem no meio urbano. A primeira delas é a ilha de calor, tá? Um fenômeno chamado ilha de calor. Tá? Lembra a questão do calor específico? Calor específico da terra, calor específico da água? Aqui a gente está falando do calor específico do asfalto, do concreto, tá? Das construções de um meio urbano, tá? Que se aquece muito mais rápido e, portanto, aquece o ar imediatamente acima dele muito mais rápido. Tá? Em dias muito abafados, por exemplo, em grandes regiões metropolitanas, é perceptível que tenha diferenças de 4 graus, 5 graus, até 6 graus de diferença entre ali o centro da cidade, onde eu tenho muito concreto, onde eu tenho muito asfalto, onde eu tenho todo esse material muito quente, tá? E as periferias, que costumam ser mais arborizadas, que costumam ter uma presença maior de vegetação, de cobertura vegetal, tá? Esse centrinho urbano, em que eu vou ter uma temperatura muito mais alta, é o que nós chamamos de ilha de calor. É uma porção quente cercada por regiões mais frias. É uma porção urbana cercada por porções nem tão urbanizadas assim. Tudo bem? Depois do ilha de calor, a gente fala também sobre inversão térmica. Tá? E o que é inversão térmica? Você já deve ter visto esse fenômeno se você vai para alguma cidade grande, enfim. São Paulo é bastante perceptível. A capital de São Paulo é bastante perceptível. Tá? Numa situação de normalidade, olha ali no canto esquerdo do seu vídeo. Numa situação de normalidade, o que eu tenho? Tá? Vamos pensar, por exemplo, no outono ou no inverno, enfim. Tenho bastante insolação, portanto tenho bastante raios que estão sendo absorvidos pelo planeta e reemitidos em ondas curtas, aquecendo esse ar imediatamente acima. Tá? O ar frio, o ar quente, ele vai tender a subir, ok? Pode ter condensação, pode não ter condensação, enfim. Mas aí o que acontece? Ele se resfria nas mais baixas altitudes, nas mais altas altitudes, ele se resfria e ele volta para baixo. O ar frio é mais pesado. Então eu vou ter sempre esse círculo, percebeu? Ar quente sobe, ar frio desce. Ar quente sobe, ar frio desce. Ar quente sobe, ar frio desce. O que acontece é, dependendo da situação de chuvas, se a gente está um bom tempo sem chover, e é por isso que acontece sempre no estado de São Paulo, próximo do outono ou do inverno, se a gente está com bastante tempo sem chover, tá? Eu tenho uma concentração de poluentes também nas regiões urbanas, tá? E essa concentração de poluentes faz com que esse ar imediatamente acima, apesar de ser um ar mais quente e portanto ele deveria subir, ele não sobe porque ele está muito carregado de fuligem, de poeira, ok? De fuligem de queimada, de material particulado, de queima de combustível pelos carros, enfim, é uma massa mais cinza, tá? É uma massa mais cinzenta e eu não vou ter a circulação do ar, eu não vou ter esse ar subindo e ar fresco descendo, vai ficar bem mais abafado e vai ficar também bem mais poluído,
Tá? Perceba o que acontece esse ar, apesar de mais quente, ele está mais pesado, porque ele está concentrado com materiais particulados, que são muito mais pesados que os gases, tá? E portanto esse ar não vai fazer essa circulação. É nessa hora que você vê, olha essa foto que está aqui embaixo, é nessa hora que você vê São Paulo assim. Se você vê de longe, você acaba percebendo o quê? Uma camada cinza, e imediatamente disso um céuzão azul lindo. O problema é que você está vivendo na camada cinza. Sorry, acontece, tá? Prosseguindo, por último, a coisa que a gente vai falar hoje é a chuva ácida, tá? E o que é a chuva ácida? Nossa, vai chover ácido em cima de você? Vai, mas calma, não é bem assim também, tá? O que acontece? Temos lá em cima, a gente sabe, a formação de nuvens, né? A formação de nuvens de condensação, em algum momento isso aqui vai chover, enfim, tá? Só que se eu tenho uma emissão de poluentes muito grandes, tá? E eu tô falando aqui de principalmente compostos de enxofre, carbono e nitrogênio, tá? E aqui eu tô falando de CO2, SO3, enfim, todas essas porcarias que são jogadas por poluição industrial de carros, de automóveis especialmente, tá? Se eu tenho essa poluição sendo jogada para cima das nuvens, na direção das nuvens, eu vou ter reação desses elementos com H2O. Tá? Eu vou ter reação desses elementos, algumas dessas moléculas em equilíbrio, tá? Elas vão acabar meio que formando ali alguns compostos junto com o H2O. E esses compostos são ácidos, tá? H2CO3, ácido carbônico, tá? É um ácido fraco, porém é um ácido. H2SO4, cara, esse é ácido sulfúrico. Claro que eu estou falando de pouquíssimas moléculas que se formam, mas já são suficientes para fazer com que a água, que deveria ter um pH 7, esse pH costuma cair para 6,5, 6, 5,5, eu vou ter uma chuva levemente ácida aqui, tá? Não vai derreter você, não vai derreter seu carro, mas ao longo do tempo vai degradando o meio ambiente, ao longo do tempo vai matando a vegetação, ao longo do tempo vai degradando as construções, vai corroendo pilares de rodovias, vai corrompendo pilares de pontes, enfim, eu vou ter uma erosão muito maior, eu vou ter uma maresia ácida muito maior em cima disso, tá? Esse é o efeito da chuva ácida, tudo bem? Enfim, por enquanto é isso, a próxima aula a gente se vê daqui a pouco, tá? Joia, gente? Valeu! Bom, por enquanto é isso, tá? A gente vai ter mais alguns vídeos com relação à climatologia, alguns assuntos mais específicos agora pra frente, tá? Climas do Brasil, tô pensando também em fazer algum vídeo sobre extremos do clima, mais pra frente você vai encontrar isso no nosso canal, tá? Dê continuidade, vá para a próxima aula, aula 3 de climatologia, que se não está disponível agora, muito em breve vai estar disponível no nosso canal também. Dúvidas, comentários, elogios, críticas, pode deixar nos comentários aí embaixo, beleza? A gente se vê, até a próxima, tchau!